As luzes douradas do salão cristal do Hotel Presidente dançavam sobre as toalhas de seda branca, cada candelabro refletindo o brilho dos diamantes pendurados nos colares das esposas dos deputados. O ar cheirava a rosas importadas do Brasil e a perfumes caros que só famílias com sangue azul podiam pagar. Era o casamento perfeito para a filha perfeita da família perfeita. Eu nunca fui perfeita, nem sequer tentei. Da minha mesa no fundo da sala, observava a Esperança deslizar pela pista de dança como se fosse a rainha de Lisboa. O vestido, assinado por um estilista espanhol qualquer, ondulava a cada passo, o rendado francês capturando a luz como se fosse feito de estrelas. Ao seu lado, Rodrigo Silva sorria com aquela confiança que só quem nasceu em berço de ouro conhece. Filho do dono da maior cadeia hoteleira do país, herdeiro de um império que ia do Algarve até o Gerês. Na mesa principal, o meu pai, Dom Afonso Ribeiro, erguia-se como uma torre entre os convidados. O fato, Hermenegildo Zenega, sem um único vinco, o bigode perfeitamente aparado e nas mãos uma taça de cristal da Bacará que segurava como se fosse um cetro. À sua volta, governadores e empresários dos mais poderosos do país escutavam-no como se cada palavra fosse lei. A minha irmã mais velha, Filipa, brilhava no papel de esposa política perfeita. Casada com o deputado Tiago Cunha, sabia exatamente quando sorrir, quando baixar a cabeça, quando sussurrar o boato certo no ouvido certo. As suas pérolas reluziam sobre a pele impecável enquanto lançava olhares cúmplices às outras esposas de políticos. A minha mãe Teresa permanecia em silêncio como sempre. O sorriso era uma máscara bem treinada após 30 anos de casamento. As mãos pousadas com perfeição sobre a clutch de Hermès. Sabia o seu lugar e nunca o questionava. E depois havia eu, Remédios Ribeiro, a filha que ninguém sabia como apresentar em público. É a Remédios, ouvi murmurar uma senhora na mesa ao lado, aquela que estudou informática, um desperdício de beleza. O acompanhante inclinou-se, fingindo curiosidade. Não é aquela que o Dom Afonso correu da empresa? Não me mexi, nem pestanejei. Há anos que tinha aprendido a transformar dor em algo mais útil, combustível. O jantar decorreu como todos os jantares da alta sociedade lisboeta. Cada prato, uma demonstração de poder. Cada copo de vinho, uma oportunidade de negócios. Cada conversa, uma guerra fria pelo estatuto. Os músicos tocaram os temas que o meu pai tinha escolhido, os mesmos da boda da Filipa, 5 anos antes. Quando retiraram as sobremesas e o champanhe Dom Perignon começou a circular, o meu pai levantou-se. O salão silenciou-se de imediato. Quando Dom Afonso falava, Portugal escutava. «Amigos», começou ele, a voz ecoando com naturalidade, sem necessidade de microfone. «Esta noite não celebramos apenas o casamento da minha querida Esperança com o Rodrigo, mas também o futuro da nossa família». Aplausos irromperam, câmeras dispararam, os convidados inclinaram-se para a frente à espera de um grande anúncio. O meu pai sorriu, saboreando o suspense como só um verdadeiro empresário sabe fazer. O Grupo Ribeiro foi adquirido pelo Grupo Phoenix pela quantia de 850 milhões de euros. Uma nova era começa para esta família. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Homens levantaram-se, mulheres abanaram leques, políticos trocaram olhares calculistas. O império imobiliário construído pelo meu pai, desde os subúrbios de Loures até as colinas do norte, estava vendido, e Dom Afonso reinava uma vez mais. Continuei imóvel, a minha taça de champanhe intocada entre os dedos. O meu pai ergueu a mão, pedindo silêncio com a autoridade que sempre o definiu. Vasculhou o salão com os olhos de águia até pousar, propositadamente, em mim.
O sorriso dele afilou-se como uma lâmina. E quanto à herança, disse, cada palavra caindo como pedra em água calma. A Esperança e o Rodrigo terão o que merecem. A Filipa e o Tiago naturalmente estão protegidos. Mas remédios? Fez uma pausa, deixando o meu nome pairar no ar como um mau presságio. Tu não levarás nada. A risada começou discreta, um murmúrio na mesa principal. Depois espalhou-se como ondas. Os convidados trocaram olhares divertidos, alguns tapando sorrisos com guardanapos de linho. A Filipa ergueu a taça para mim num brinde trocista. A Esperança desviou o olhar, os dedos apertando o buquê até os pétalos murcharem. A minha mãe baixou os olhos para o colo, como sempre fazia quando precisava de me defender, e não o fazia. O salão vibrava com escárnio, mas o meu coração batia com a precisão de um metrônomo. Não me mexi, não deixei que a mão tremesse. Ergui a taça lentamente, com intenção, e a levei à altura do palco. Quem é o comprador, pai? Perguntei, a voz clara e calma, forte o suficiente para cortar os murmúrios. Por um momento, pareceu surpreendido. Depois riu-se, confundindo a minha serenidade com ingenuidade. O grupo Fênix declarou com orgulho, como se o nome fosse troféu. São o futuro, rápidos, decisivos, poderosos. Assinaram o cheque esta manhã. Os aplausos voltaram a estalar. Um secretário de Estado assentiu. Alguém ao fundo gritou, viva o Dom Afonso, e o salão ergueu as taças. Eu não me juntei a eles. Em vez disso, sorri. Um sorriso pequeno, contido, do tipo que ninguém sabe decifrar. A minha taça apanhou a luz ao incliná-la ligeiramente na direção do meu pai. Ele viu, mas não entendeu. Por dentro, sentia a serenidade de uma tempestade ainda por rebentar. Pensaram que eu era invisível, que tinha sido apagada, que não tinha poder. O que não sabiam era que acabavam de entrar num palco que eu própria construí, um que preparei durante anos. Deixei a taça sobre a mesa, o pé a fazer um clique suave no vidro, e deixei que o riso me rodeasse. Já não me perfurava, já não me importava. Estava ali, silenciosa, à espera. A noite continuaria com discursos, danças, brindes, o programa cuidadosamente ensaiado de um casamento perfeito. Mas para mim, tudo já tinha mudado. Não faziam ideia do que eu levava comigo. Não faziam ideia de que o império do Dom Afonso se gabava já se lhe escapara por entre os dedos. E enquanto ele descia do palco, banhado em aplausos, mantive o sorriso no rosto. Pensaram que me tinham despedido. Pensaram que me tinham humilhado outra vez. Mas eu não me abalei, não naquela noite. Nunca mais. E bem lá no fundo, por baixo da música e do tintilar dos copos, eu sabia. A verdadeira função ainda nem tinha começado. A vingança nem sempre chega aos gritos. Às vezes, vem com a paciência de quem sabe que a justiça, como um bom vinho do Douro, melhora com o tempo. E eu tinha esperado tempo demais para apressá-la agora. A casa onde cresci erguia-se imponente nas colinas de Sintra. Uma mansão de pedra com jardins que se estendiam até perder de vista. Vista de fora, era símbolo de estabilidade e sucesso, o tipo de família que toda a elite lisboeta invejava. Por dentro, era uma competição constante, um placar invisível de quem valia mais. A Filipa, a mais velha, era a estrela desde os 16 anos. Ganhou o concurso de Miss Lisboa. A sua fotografia saiu na capa do Diário de Notícias. Os meus pais brilharam de orgulho ao recortarem o artigo que foi emoldurado e pendurado no corredor principal. Qualquer visita era conduzida até ali como um troféu. Quando casou com o deputado Tiago Cunha, já era mais símbolo do que irmã, um ativo que o meu pai exibia em todas as galas beneficentes. A Esperança, a mais nova, era o seu anjo.
Cabelos dourados, olhos verdes, uma voz suave como mel. Podia riscar o Porsche da família ou esquecer os trabalhos da escola e o meu pai apenas se ria, passando-lhe a mão pelos cabelos. É só uma menina, dizia, como se os erros dela fossem pequenas travessuras encantadoras. Nas refeições, sentava-se ao lado dele, enroscada no braço como um gatinho. Quando havia visitas, colocavam-na à frente, como uma boneca de porcelana, para encantar. E depois havia eu. Passava as tardes escondida na biblioteca com pilhas de livros de matemática e programação que só a mim interessavam. Para o meu pai, era um passatempo. Para as minhas irmãs, mais uma razão para gozarem comigo à mesa. Quando a conversa girava em torno das fotos mais recentes da Filipa ou das novas aulas de piano da Esperança, eu abria a boca para partilhar algo que tinha criado só para encontrar silêncio ou uma mudança de assunto. Na nossa casa, ser diferente não era celebrado. Ser diferente era ignorado. Houve um aniversário que se destacou entre todos. Fazia 15 anos. E, em vez de pedir presentes, passei semanas a trabalhar num pequeno programa, um sistema de inventário simples que podia poupar horas de trabalho ao Grupo Ribeiro. Imprimi o código, desenhei a interface à mão, preparei até uma explicação. Depois do bolo, coloquei o pacote em frente ao meu pai, o coração a bater com esperança. Ele folheou as primeiras páginas, a testa franzida. Depois pousou o maço de folhas sobre a mesa e estendeu a mão para o copo de aguardente. Não percas tempo com estas parvoíces, disse sem sequer olhar para mim. Negócios a sério não se constroem com projetos infantis. A Felipa soltou uma gargalhada, atirando o cabelo para trás. O projetinho científico da Remy, troçou. A Esperança cobriu a boca a rir, os olhos a buscar aprovação no rosto do pai. Forcei-me a não chorar. Agarrava a borda da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A minha mãe, Teresa, serviu mais uma taça de vinho e voltou a encher os pratos. Não me olhou, não disse nada. Nunca o fazia. Mais tarde, nessa noite, enquanto todos estavam no jardim a tirar fotografias, a Felipa radiante no centro, os caracóis da Esperança a apanhar a luz, fiquei na janela do meu quarto. O vidro estava frio contra minha testa enquanto os observava sorrir juntos. O flash da câmara congelava a perfeição no tempo. Ninguém notou que eu não estava lá. Sentei-me na cama com o pacote de código no colo, aquele que o meu pai rejeitara sem hesitação. Passei os dedos pelas linhas impressas, cada símbolo algo em que me empenhara por completo. E pela primeira vez, perguntei-me se algum dia o meu esforço valeria alguma coisa naquela família. As gargalhadas do jardim subiam pelo ar noturno, leves, despreocupadas. Sussurrei ao silêncio do meu quarto. Nunca pertenci aqui. Essa foi a primeira fratura, a primeira vez que compreendi, de verdade, o meu lugar na casa dos Ribeiro. Eu não fazia parte deles, não nas fotografias, não no legado que meu pai estava tão determinado a construir. Era uma estranha ao olhar de fora, por detrás do vidro. Enquanto a câmara fazia mais um clique lá embaixo, dobrei o pacote de código ao meio, enfiei-o debaixo do colchão e deitei-me a olhar o teto. Em algum lugar profundo dentro de mim, uma certeza silenciosa começou a crescer. Ainda não tinha nome, mas sabia que me acompanharia por muitos anos. Se recusavam a ver-me, um dia seria impossível desviarem o olhar. Mas a humilhação dos 15 anos não seria nada comparada ao que viria depois. O momento em que finalmente me atreveria a mostrar o meu verdadeiro valor e seria esmagada da forma mais brutal possível. Tinha 23 anos quando desenvolvi o projeto que mudaria tudo. Terminei o mestrado em sistemas na Universidade do Porto, com bolsa completa, porque as minhas notas gritavam mais alto que o apelido Ribeiro, e conquistei finalmente um lugar na sala de reuniões da empresa da família.
A sala de conferências cheirava a café acabado de fazer e madeira envernizada, o tipo de cheiro que se cola ao dinheiro antigo e ao poder herdado. Sentei-me no fim da mesa comprida, com o portátil aberto e uma pilha de diagramas organizados à minha frente. O coração batia constante, até com esperança. Durante semanas trabalhei num projeto para renovar todo o sistema logístico do Grupo Ribeiro, um software que reduziria custos e aumentaria a eficiência em todas as fases da distribuição. Passei noites a afinar o algoritmo, a testá-lo, a corrigi-lo, sabendo que podia ser uma vantagem competitiva real para a empresa. O meu pai sentava-se na cabeceira da mesa, ladeado por conselheiros de fato e gravata. Ajustou as abotoaduras, um gesto que conhecia demasiado bem. Sempre precedia um desdém. Comecei a apresentação com voz firme. Se integrarmos análise preditiva na nossa cadeia de abastecimento, podemos reduzir atrasos em cerca de 20%. O sistema atual está obsoleto. Este protótipo poderá... Chega! A palavra do meu pai cortou o ar como uma lâmina. Recostou-se na cadeira, que estalou sobre o peso dele. Isto é uma empresa, Remédios, não uma sala de aula. Não apostamos em código escrito por uma rapariga que não percebe o mundo real. O rosto queimava-me, mas continuei. Não é uma aposta. Corri simulações. Só as poupanças... A palma dele bateu com força na mesa. Já disse que chega! Os conselheiros trocaram olhares. Alguns com sorrisos maliciosos, outros evitaram os meus olhos. Fiquei ali, de pé, a apertar as folhas nas mãos, vendo-o levantar-se. Nunca percebeste este negócio, disparou. Pensaste que por saber escrever num computador terias valor aqui? Não tens. Não serves, Remédios, nem para o Grupo Ribeiro, nem para mim. O silêncio caiu pesado. E então veio o golpe final. Está terminado. A segurança vai acompanhar-te à saída. Fiquei paralisada. As palavras cortaram mais fundo do que esperava. Um segurança surgiu à porta, já informado, à espera. Recolhi as minhas coisas devagar. Portátil, cadernos, desenhos. Cada movimento parecia uma despedida. O guarda conduziu-me pelo corredor que eu conhecia tão bem. Passamos por retratos do meu pai a apertar mãos com ministros, inaugurações, eventos de gala. Cada fotografia lembrava-me que aquele edifício era dele. Nunca foi meu. Na recepção, a funcionária olhou-me com pena, os dedos suspensos sobre o teclado. Segurei a caixa contra o peito. 2 cadernos com código, um kit de soldadura, uma fotografia emoldurada do Douro, que mantinha na escritária para me lembrar de casa. Mas aquele lar já não existia. Cá fora, o ar quente de Lisboa bateu-me na cara como um murro. Caminhei pela praça, os saltos a bater no chão de pedra, até chegar ao carro. Coloquei a caixa no banco do lado e agarrei o volante com ambas as mãos. O peito estava oco, a garganta apertada, mas as lágrimas ainda não vieram. Ainda não. Conduzi para o norte, vendo o horizonte lisboeta desaparecer no retrovisor, até se desvanecer por completo. Quilómetro após quilómetro, a estrada estendia-se, cinzenta, sob um céu pesado. Conduzi até o cansaço me toldar a visão, até as luzes de Braga surgirem à distância como uma promessa. O apartamento que aluguei era pouco mais que um cubículo. O teto gotejava quando chovia, o estuque soltava-se das paredes e no inverno o frio era tanto que se via o bafo ao respirar. Arrastei um colchão fino, instalei uma secretária usada e coloquei o meu velho portátil por cima. Era tudo que tinha. De dia trabalhava numa fábrica, turnos de 12 horas a carregar caixas até os braços me arderem. Chegava cedo, mantinha a cabeça baixa, ouvia as colegas falarem de dores nas costas e segundos empregos. Ninguém conhecia o meu apelido, ninguém queria saber. E, pela primeira vez, agradeci. À noite, abria o portátil. O brilho do ecrã iluminava o pequeno quarto.
Os meus dedos dançavam sobre o teclado, mesmo a tremer de exaustão. O código fluía de mim, linha após linha, como se fosse a única língua que me restava. As mãos encheram-se de bolhas, os olhos ardiam, mas recusei parar. Algumas noites olhava-me no espelho rachado da casa de banho. O rosto magro, olheiras fundas, o cabelo apanhado num nó desalinhado. Aproximava-me mais, agarrava o lavatório. Um dia, sussurrava o reflexo, todos vão me ver. O teto rangia com o peso da chuva. O aquecedor tossia em vão. O vento oivava pelas paredes finas. Eu encolhia-me no casaco, os dedos rijos no teclado, a construir algo que só eu acreditava ser possível. Adormecia muitas vezes com o portátil ainda ligado, o código correndo no ecrã, e quando o alarme tocava, levantava-me de novo, arrastando o corpo até a fábrica. O ciclo se repetia: carregar, suar, doer, voltar, escrever, criar, sonhar. Não tinha nada, nem herança, nem família me apoiando, mas dentro de mim crescia algo mais forte do que tudo isso, um fogo silencioso que não morreria. E ali, nesse apartamento úmido em Braga, comecei a perceber algo que meu pai nunca entendeu. Os negócios reais não se faziam de aparências, nem de fotografias, nem de teatros de poder. Faziam-se nas sombras, com determinação, com silêncio e com uma recusa inabalável de desaparecer. Eu não estava desaparecida. Eu estava só a começar. Em 2015, já tinha mudado de pele como uma serpente no deserto. Já não era a filha quebrada que saiu de Lisboa com uma caixa de sonhos despedaçados. Trazia um novo nome. Um que não tinha laços com Antônio Ribeiro nem com o Grupo Ribeiro. Paloma Silva. Soava firme, inquebrável. Um nome que não podia ser descartado com um aceno de mão. Remédios Ribeiro tinha sido varrida como um erro. Paloma Silva seria o fantasma que se reconstruiu à vista de todos, mas que ninguém via. Registrei o Grupo Phoenix através de um fundo fiduciário em Delaware, com camadas de empresas fantasma me protegendo do escrutínio. A minha primeira contratação não foi um engenheiro nem um programador, mas o Dr. Jorge Monteiro, advogado corporativo em Lisboa, famoso por contratos blindados e uma total falta de curiosidade. Nunca me perguntou quem eu era realmente. Não precisava. O trabalho dele era manter Paloma Silva intocável. O segundo foi o Daniel Vasques, ex-analista da Bolsa em Nova York, mente afiada e temperamento calmo que complementava o meu. Tornou-se os números do meu código, o estratégia que lia relatórios financeiros como eu lia algoritmos. Juntos, construímos a Phoenix, não como uma startup a mendigar manchetes, mas como uma força invisível que se infiltrava nas veias da cadeia de abastecimento. O Grupo Ribeiro era a minha estrela polar, não porque quisesse salvá-los, mas porque conhecia as fraquezas deles melhor do que ninguém. Vi o software arcaico, os contratos desleixados com fornecedores, os sistemas desatualizados que escoavam dinheiro. Meu pai chamara as minhas ideias de infantis. Eu sabia que eram inevitáveis. Começamos pequeno. Uma empresa de transportes falida em Aveiro, um serviço de logística em Braga, uma startup de software no Porto. Cada aquisição parecia apenas ruído de capital de risco, esquecida nas páginas secundárias das revistas do setor. Mas por baixo da superfície estávamos a tecer uma rede. Silenciosamente, disse o Daniel uma noite, sentado comigo num escritório apertado de Matozinhos, a cheirar a café queimado. Apontou para a folha de Excel no ecrã. Entramos com 10% aqui, 15% ali, nada que chame a atenção, mas o suficiente para introduzir os nossos sistemas. Assenti. E uma vez que usem os nossos sistemas para gerir os dados, não vão mudar. Não quando eles pouparam milhões. Essa era a chave. Integração.
inseria o software de rastreamento preditivo da Phoenix em cada aquisição, com marca branca, sem rosto, sem comunicados. Em 2016, meia dúzia de fornecedores regionais já usavam o nosso sistema sem sequer saber que a mesma entidade os controlava. O Grupo Ribeiro era um de seus maiores clientes. Gabavam-se de ter reduzido custos, de fazer parcerias estratégicas. Nunca olharam para trás do pano. O Jorge revisava cada contrato linha a linha, enterrando cláusulas que nos davam controle. Se quiserem trocar de fornecedores, vão tropeçar em penalizações asfixiantes, disse ele com um sorriso discreto. Vão manter-se, tornaste-te indispensável. Estava funcionando. Lentamente, em silêncio, a linha vital do Grupo Ribeiro enrolava-se cada vez mais na Phoenix. Mantive-me discreta. Nada de torres de vidro, nada de entrevistas, nada de selfies em conferências. Trabalhava desde o mesmo pequeno apartamento em Matozinhos, o código espalhado pelos ecrãs, os servidores a zumbir em cavas alugadas. À noite, quando o cansaço apertava, caminhava junto ao Douro a ver as águas escuras a deslizarem em direção ao mar. O vento frio picava-me a cara, mas mantinha-me desperta, afiada. Não preciso que me vejam, me murmurei uma noite aos cais vazios. Só preciso que precisem de mim. Em 2017, o Grupo Ribeiro anunciou lucros recorde, atribuindo-os a boas relações com fornecedores. Ri-me quando li o comunicado. Fizeram brindes em jantares de gala, o meu pai certamente irradiando diante das câmeras, sem saber que toda a eficiência de que se gabavam vinha dos sistemas que eu construíra. Numa noite, sentei-me com o Daniel num diner nos arredores do porto. A luz de neon piscava sobre a nossa mesa, o cheiro de café velho no ar. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Agora tens participações indiretas em 3 dos 5 principais centros de distribuição do Grupo Ribeiro, disse. No papel parece fragmentado, mas na realidade tens o controlo. Folheei os documentos, cada página prova de até onde tinha chegado desde a noite em que saí de Lisboa com uma caixa de cadernos. O meu peito apertou, mas não era orgulho, era controlo. Ainda não, murmurei. Ainda não estamos prontos para puxar a alavanca. Daniel recostou-se, assentindo. Então continuamos a construir. E assim fizemos. Em 2018, o Grupo Fênix já era o esqueleto por trás da pele da logística regional. Os executivos do Grupo Ribeiro gabavam-se nas conferências da sua agilidade, da nova eficiência. Apertavam mãos, assinavam contratos, sorriam para as fotografias. Entretanto, cada sistema que usavam, cada contrato de que dependiam, era meu. Já não queria aplausos, não precisava que batessem palmas, queria que ficassem presos, dependentes, tão entrelaçados que não conseguissem respirar sem mim. Paloma Silva não tinha rosto, nem família, nem passado. E esse era o ponto. Remédios Ribeiro tinha sido apagada do império do pai. Paloma Silva estava se tornando no império que eles nem sabiam que já serviam. Mas a paciência tem limites e o meu momento aproximava-se. 3 anos de construção silenciosa deram-me as ferramentas. Agora precisava da oportunidade perfeita. Ela chegou na forma de um convite de casamento com bordas douradas e palavras que pingavam com descendência. Nessa noite, fiquei acordada até o amanhecer. Não a programar, a planejar. O código podia esperar. A vingança requeria outro tipo de precisão.
Aproximei-me da janela, vendo as luzes da cidade até o horizonte. Em algum lugar ao sul, a minha família dormia na mansão de pedra em Sintra, sem saber que a filha rejeitada agora controlava os fios do império deles. Em breve, murmurei, muito em breve vão perceber o preço de subestimar um fantasma. Mas antes de poder clamar a minha vingança, tinha que me assegurar de que não restava nenhum fio solto. E isso significava investigar o homem que a minha irmã mais jovem escolhera como príncipe encantado. Rodrigo Martins tinha construído a reputação com sorrisos fáceis e apertos de mão firmes. Mas os sorrisos mentem, e os apertos escondem mãos sujas. Era a altura de descobrir os segredos do genro favorito do meu pai. A chamada chegou numa terça-feira de manhã. A voz era profissional, calma, do tipo que os auditores usam para dar más notícias sem manchar o tom. Senhora Silva, fala a doutora Inês Barreto. Terminamos a investigação sobre Rodrigo Martins. Tinham passado 2 meses desde que contratara a Inês. Investigadora forense com olho para os detalhes que a maioria ignorava. Se houvesse algo podre no passado de Rodrigo, ela encontraria. O que encontrou? Perguntei, a voz firme como sempre. Muito. Podemos reunir-nos? 1 hora depois, a Inês sentava-se à minha frente num pequeno café da zona ribeirinha, o casaco cinzento dobrado nas costas da cadeira, os óculos a refletirem a luz da manhã. Deslizou uma pasta espessa pela mesa, a voz precisa. Está desviando fundos, disse, tocando na pasta. Uma consultora registrada em Delaware, canalizada offshore para o Belize. 45 milhões de euros em 2 anos, tudo ligado a Rodrigo Martins. Abri a pasta. Lá estavam registros bancários, empresas fictícias, transferências camufladas. Mas não a Inês. Ela via tudo. Passei o dedo pelos documentos. O rastro serpenteava desde contratos do Grupo Ribeiro até a tal consultora de Rodrigo. E depois desaparecia numa conta offshore. Fechei a pasta com cuidado, o peso dela pressionando a minha palma. Continua, disse. Cada fatura, cada transferência, cada e-mail. Nada de atalhos. Quero a corda longa o suficiente para ele se enforcar. Inês acenou e saiu, dissolvendo-se na cidade como uma sombra. Fiquei ali, a olhar para o café intocado à minha frente. No expositor ao lado do balcão, a cara da Esperança sorria na capa brilhante de uma revista de sociedade. Ela e o Rodrigo estavam fotografados num jantar de gala, o braço dele ao redor da cintura dela, o riso dela congelado no papel. A manchete dizia: o casal dourado de Lisboa. Dourado. Quase me ri. Peguei a revista, folheando as páginas. A Esperança radiante em vestidos de estilista, o Rodrigo apertando mãos com os homens que o meu pai admirava. Sorrisos amplos, olhares confiantes, eram os herdeiros, o futuro. Ninguém suspeitava que, por baixo do sato bem cortado de Rodrigo, havia podridão. Deixei a revista, o meu reflexo encarando-me no vidro. Já não havia mágoa, nem inveja, só clareza. Eles viviam na luz, eu prosperava na sombra. Nessa noite, de volta ao escritório, o Daniel encostou-se à porta, gravata solta, um sorriso cansado. Não tá pensando em usar isso já, pois não? Perguntou, acenando com a cabeça para a pasta da Inês. Não, respondi, sem desviar os olhos para o ecrã. O brilho do código iluminava o meu rosto. Se esperarmos, ele vai se tornar mais ousado, e aí as provas serão inegáveis. Daniel atravessou a sala e pousou-me um copo de chá quente na secretária. A paciência nunca foi o teu forte. Permiti-me um sorriso tênue. Agora é. Passaram semanas. Mais fotos da Esperança e do Rodrigo surgiram. Festas de noivado, jantares de beneficência, os nomes deles em páginas cor-de-rosa. A minha mãe acompanhava a Esperança a provas de vestido. O meu pai elogiava o papel de Rodrigo na empresa.
A Filipa, claro, interpretava o papel da irmã perfeita, julgamento escondido por pérolas e espumante. Mas por trás, os relatórios da Inês engrossavam. Rodrigo inflacionava honorários, forçava ajustes contratuais, embolsava bônus indevidos. Julgava-se intocável. O que não sabia é que eu era quem aprovava esses contratos, sob outro nome, e o observava cavar mais fundo a cada dia. Numa noite, espalhei os relatórios sobre a secretária. O papel era frio sob os dedos. Cada documento um tijolo no muro a fechar-se sobre ele. O anel de noivado da Esperança brilhava nas fotografias. Enquanto isso, Rodrigo assinava faturas falsas. Reclinei-me, fechei os olhos. Quase conseguia ouvir a voz do meu pai, anos atrás. A vida não é sobre ser a mais esperta da sala, é sobre ser útil. Tinha escolhido Rodrigo porque parecia perfeito, bonito, seguro de si, desejoso de aprazer, mas a utilidade... Rodrigo era uma bomba relógio. A cidade zunia para lá da janela, buzinas, sirenes, passos apressados, e eu ali, sentada no zumbido calmo dos servidores, com as máquinas que alimentavam o império que eu mesma construí. Eles ainda não sabiam, mas o futuro do Grupo Ribeiro já não estava nas mãos de Antônio, estava nas minhas, e Rodrigo Martins já estava enredado na teia que eu mesma teci. O envelope era espesso, marfim com rebordos dourados, o tipo que sussurra riqueza antes mesmo de ser aberto. O meu nome estava impresso em caligrafia cursiva, Remédios Ribeiro. Sem afeto, sem querida, sem um único traço de familiaridade. Abriu com a ponta de uma caneta. Lá dentro estava o convite de casamento. Esperança Maria Ribeiro e Rodrigo Martins convidam respeitosamente para a honra da sua presença. As palavras nadavam numa formalidade ensaiada, cortesia polida destinada a disfarçar a exclusão. Escondido debaixo do cartão principal vinha um bilhete menor, assinado à mão numa tinta apressada. Os lugares são limitados, espero que compreendas. Soltou-se-me um riso, agudo e amargo. Aquilo não era um convite, era um lembrete. Não era família, não era honrada, não era desejada, apenas tolerada, uma caixa marcada por força das aparências. Pousei o cartão na secretária, os meus dedos tamborilando sobre a madeira. Já era tarde, lá fora a cidade mergulhada na escuridão. O zumbido dos servidores enchia o meu escritório. Daniel Vasques estava sentado à minha frente, as mangas arregaçadas até os cotovelos a rever contas no portátil. Levantou os olhos ao som do meu riso. — O que foi? Perguntou. Empurrei-lhe o cartão. Ele leu. Erguia uma sobrancelha. Isso é gelado. É a esperança, polida no papel, cruel na prática. Uma tradição de família. Daniel recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Vais? Não respondi logo. Em vez disso, abri no monitor secundário uma pasta com documentos que o Jorge Monteiro tinha enviado antes. Atas de reuniões, papéis de aquisição, um esboço do acordo final de venda. A linha sublinhada me fez congelar. Grupo Ribeiro, venda pendente ao Grupo Phoenix. 850 milhões de euros. Anúncio previsto em outubro de 2023. No final, em linguagem jurídica impecável, uma cláusula cintilava como uma lâmina escondida. Sujeito a anúncio público final. O palco escolhido era o casamento da Esperança. Senti o riso a voltar, desta vez mais baixo, curvado no canto dos lábios. O meu pai pensava que estava a montar um espetáculo, a revelar o seu grande final diante de ministros, CEOs, convidados ilustres. Não sabia que estava a desempenhar o papel principal num guião que eu escrevera.
Fechei o ficheiro e recostei-me, olhando novamente para o convite. Isto não é um convite, murmurei. É uma oportunidade. Daniel inclinou a cabeça, estudando-me. Presumo, então, que vais confirmar presença. Peguei numa caneta, assinei o meu nome com traços lentos e firmes e deslizei o cartão de volta ao envelope. Essa noite, mal dormi. Fiquei acordada com a luz do porto a infiltrar-se pelas persianas, as memórias a baterem nas paredes, a voz do meu pai a chamar-me inútil, o silêncio da minha mãe, as gargalhadas das minhas irmãs às minhas custas. E agora isto, um casamento feito para coroar a esperança como joia da família, Rodrigo como o genro de confiança e eu como a nota de rodapé, a sombra. Mas eu já não era sombra nenhuma. Nas semanas que se seguiram, os preparativos para o casamento inundaram as páginas de sociedade. Fotografias da Esperança a experimentar vestidos, Rodrigo em jantares de despedida de solteiro, António a vangloriar-se da nova era do Grupo Ribeiro. Cada artigo era um lembrete dos papéis que nos tinham sido atribuídos, a Filipa como esposa perfeita de político, a Esperança como a noiva adorada, o meu pai como o patriarca, a minha mãe como a parceira silenciosa e eu, invisível. Mergulhei nos documentos a afinar planos de contingência. O Jorge tratou de blindar toda a parte legal, garantindo que o controle do Grupo Fênix fosse à prova de bala. A Inês Barreto continuava a construir o dossiê sobre os desvios de Rodrigo. Cada página, mais um prego no seu caixão. Daniel coordenava com analistas e contactos de comunicação, preparando uma equipa pronta a lançar uma narrativa em minutos, se necessário. Numa noite, em frente à janela do meu escritório com vista para o Porto de Leixões, ensaiei o momento na minha cabeça. O meu pai a erguer o copo, o anúncio da venda, os aplausos, a alegria. E depois eu, a levantar-me lentamente, serena, composta, a entregar a verdade que desfaria décadas de favoritismo e mentiras. Não imaginei palmas, nem aprovação. Imaginei silêncio, pesado, silêncio que afunda, daqueles que caem sobre uma sala quando o chão se desloca sobre os pés de todos. No dia em que expirava o prazo de confirmação de presença, enviei a minha resposta sem hesitar. Imaginei a Esperança abrir o envelope, os dedos manicurados a pausarem, o sorriso a vacilar por um segundo que fosse. Talvez contasse ao Rodrigo, talvez risse, talvez avisasse o meu pai. Não importava. Nada do que fizessem agora travaria o que já estava em marcha. Ao selar o envelope, murmurei, vemo-nos no casamento. Mas havia uma pessoa que ainda precisava ver antes dessa noite. Alguém cuja lealdade comprei há anos, mas cujas verdadeiras intenções estava prestes a descobrir. A chamada chegou numa sexta-feira à tarde. A voz era familiar, embora já tivesse passado mais de um ano. Paloma, é a Luz Moreira. Temos de falar. A Luz tinha sido uma das primeiras investidoras da Fênix. Comprou 2% da empresa quando ainda era só código e promessas. Estudamos juntas em Stanford, duas portuguesas a navegar as águas geladas do Vale do Silício. Achei que conhecia a sua natureza calculista. Enganei-me. Encontramos num restaurante discreto na zona das Amoreiras, luzes baixas a lançar sombras, apropriadas para o que estava prestes a descobrir. A Luz chegou com seu fato de estilista habitual, óculos de sol no cabelo mesmo depois do pôr do sol. Sentou-se à minha frente, pediu um mescá e foi direto ao assunto. Sei quem tu és, a verdadeira Remédios Ribeiro, e sei o que estás a planear. A minha expressão não se alterou. E acho que estás a cometer um erro, disse, inclinando-se. Os olhos dela brilhavam com algo entre preocupação e ambição. O António é poderoso, tem ligações que tu nem imaginas. Se o atacares publicamente... Estás a ameaçar-me?
Perguntei, com a voz tão calma como água parada. E estou a avisar-te, há formas mais inteligentes de resolver isto, formas que nos beneficiam às duas. Lá estava, a verdade por trás da preocupação fingida. O que propões? Perguntei, já sabendo a resposta. Vendemos agora. A Phoenix vale uma fortuna. Dividimos os lucros, desaparecemos antes que o teu pai perceba o que se passou. Toda a gente ganha. Recostei-me na cadeira a estudar-lhe o rosto. Stamford ensinou-me a reconhecer este tipo de ambição, a que se disfarça de pragmatismo, a que confunde cobardia com inteligência. E o Rodrigo? Os 45 milhões que ele desviou? Os olhos dela vacilaram. Isso é problema deles, não nosso. Entendi. Levantei-me, deixando o dinheiro na mesa. Obrigada por esclareceres a tua posição, Luz. Paloma, espera! Estendeu a mão, mas eu já me afastava. Lá fora, o ar noturno de Lisboa era fresco. Caminhei até ao carro, a cabeça já a processar as implicações. A Luz não era só uma investidora nervosa, era uma ameaça, alguém que podia muito bem trair-me se visse vantagem nisso. Nessa noite, liguei ao Jorge. Preciso que revejas todos os acordos de acionistas, especificamente as cláusulas sobre a Luz Moreira. Há algum problema? Potencial. Quero saber exatamente que poder ela tem e como o neutralizar, se necessário. Entendido. Mais alguma coisa? Olhei pela janela do apartamento de Lisboa, as luzes da cidade a espalharem-se até ao Tejo. Em algum lugar, ao sul, a minha família dormia na mansão de pedra em Sintra, sem saber que a filha que a rejeitaram agora controlava os fios do seu império. Sim, disse. Acelera o cronograma. O casamento é daqui a 6 semanas. Quero tudo pronto. Tudo? Os documentos legais, o dossiê do Rodrigo, os contactos da imprensa. Quando chegar essa noite, quero que cada peça esteja no sítio. Fez-se uma pausa. Tens a certeza, Paloma? Quando puxares esse gatilho, não há volta atrás. Sorri. Ele não me via, mas sentiu. Não quero volta atrás, Jorge. Esperei por este momento tempo demais. Depois de desligar, fiquei um bom tempo em frente à janela. As luzes de Lisboa brilhavam como um mapa de ambição e sobrevivência. Como eu. Daqui a 6 semanas estaria no salão nobre do Hotel Tivoli, rodeada pela elite portuguesa, a ver o meu pai anunciar a venda do seu império, sem saber que o estava a entregar a mim. A ironia era deliciosa, mas antes tinha de lidar com a Luz e com qualquer outra ameaça que surgisse entre agora e então. A vingança, aprendi há muito tempo, não se faz só no momento de revelação. Faz-se em cada passo que damos até lá. E eu andava nesse caminho há anos. O relatório da Inês chegou numa terça-feira de manhã, mais grosso do que os anteriores. Folhei-o no escritório enquanto o sol filtrava-se pelas janelas altas, iluminando página após página de provas que fariam qualquer procurador sorrir. O Rodrigo Martins tinha sido mais descuidado do que eu imaginara. Não só desviara 45 milhões de euros através de empresas de fachada, como começara a envolver colegas da universidade, usando os seus nomes para criar camadas de proteção. A arrogância tornara-o imprudente. A Inês rastreara cada transferência, cada fatura falsa, cada e-mail comprometedor. O rasto era tão óbvio que até um caloiro de direito o conseguiria seguir. Chamei o Daniel ao meu escritório. Ele apareceu com 2 chávenas de café, a expressão calma de sempre. «Quão sólido é isto?» perguntou, assentindo para o relatório. «Inquebrável. A Inês documentou tudo, as transferências para o Belize, faturas de serviços que nunca foram prestados, até gravações de chamadas onde o Rodrigo discute como esconder o dinheiro». O Daniel assobiou. «O teu cunhado não é exatamente um gênio do crime. Os criminosos inteligentes raramente se casam com as filhas das suas vítimas. Fechei o dossiê. Quanto tempo precisas para preparar tudo para a imprensa?
Dá-me uma semana. Teremos os contactos do público, expresso e da visão prontos a mexer-se mal deres o sinal. Nessa noite, conduzi até à costa da Caparica, a precisar do ar salgado do mar para limpar os pensamentos. A praia estava quase deserta, só alguns pescadores a recolher redes sob a luz morna do fim de tarde. Sentei-me numa rocha, a ver as ondas rebentar. O som era hipnótico, constante, como o bater de um coração gigante. Pela primeira vez em meses, deixei a mente vaguear para lá de planos e vingança. Pensei na menina que fui, a que se escondia na biblioteca da casa da família, a sonhar em criar algo grandioso. Essa menina nunca imaginou que o seu legado seria a destruição de tudo aquilo que a sua família representava. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos o que planeias. Seria sensato reconsiderar. Não respondi. Tirei uma fotografia à mensagem e enviei-a ao Jorge com um bilhete. Rastreia este número e reforça a segurança para o casamento. No dia seguinte, o Jorge ligou-me com uma notícia que, francamente, não me surpreendeu. O número está registado numa empresa fantasma, mas consegui rastreá-lo. Vem de alguém próximo do António Ribeiro. Alguém contou-lhe alguma coisa? A luz? Provavelmente, mas pode ser qualquer um. Tens de assumir que já sabem que vais atrás deles. Nessa tarde, revisei os planos mais uma vez. Cada documento em ordem. Cada contingência considerada. Se o meu pai queria guerra, ia tê-la. Mas primeiro tinha uma visita a fazer. O Centro de Acolhimento São José ergue-se modesto nos arredores de Lisboa, paredes caiadas a brilhar ao sol. Era uma instituição que eu apoiava financeiramente há anos, sempre de forma anónima. A diretora, Irmã Mercedes, recebeu-me no seu pequeno gabinete. Era uma mulher pequena, com olhos vivos e mãos que contavam décadas de dedicação a crianças abandonadas. A senhora Ribeiro, disse, servindo-me chá de camomila numa caneca lascada. As suas doações têm sido uma bênção. A que devemos esta visita? Queria ver o espaço antes de fazer uma doação maior. Menti com suavidade. Na verdade, vim aqui para me lembrar por que é que estava a fazer isto. Não era só vingança. Era por todas as vezes que o meu pai usou o seu poder para esmagar os fracos. A irmã Mercedes levou-me pelos dormitórios, onde crianças de todas as idades brincavam e estudavam. O riso deles enchia os corredores, um som que a minha própria infância raramente conheceu. Na sala de informática, equipada com os computadores que eu financiara, uma rapariga de uns 12 anos trabalhava num projeto de programação. Os olhos dela brilharam quando lhe fiz uma pergunta técnica. «Quer ver o que estou a construir?» perguntou com entusiasmo. Durante a hora seguinte, mostrou-me um jogo simples que tinha criado, explicando cada linha de código com orgulho. Vi-me nela, naquela idade, a implorar por alguém que reconhecesse o meu talento. «És muito inteligente, Luciana», disse quando terminou. Os olhos dela brilharam. «Acha que posso trabalhar com computadores quando for grande? Acho que podes fundar a tua própria empresa de tecnologia, se quiseres». Nessa noite, de volta ao apartamento, redigi os documentos para criar um fundo de bolsas para o centro. Quando terminasse o que tinha a fazer com a minha família, ia garantir que crianças como a Luciana tivessem as oportunidades que eu tive de arrancar à força. O telefone tocou. Era a Inês. «Tenho mais informação sobre o Rodrigo. Este fim de semana vai encontrar-se com os contactos dele no Belize. Vai transferir mais dinheiro. Consegues documentar? Já estou a tratar disso. Na altura do casamento teremos provas de atividade criminosa em curso, não só do passado». Perfeito. Desliguei e fui até à janela.
a olhar as luzes da cidade até ao horizonte. Faltavam 2 semanas para estar cara a cara com a minha família pela primeira vez em anos. Eles esperavam a filha falhada, a irmã envergonhada que se escondia num canto. Mas iam encontrar a mulher que construiu um império no silêncio, que estendeu as armadilhas que os destruiriam a todos. A vingança, decidi nessa noite, não era um prato que se servia frio. Era um prato que se cozinhava lentamente, com paciência, até que cada ingrediente se fundisse num momento inevitável. E eu andava a cozinhar há anos. Mas antes de poder servir a minha vingança, tinha de lidar com uma última ameaça. Uma que vinha de onde menos esperava. O e-mail chegou à meia-noite, enviado de uma conta encriptada. Remédios. Sei quem és e o que construíste. Também sei de Rodrigo. Encontra-me amanhã no Café Milano, Amoreiras, às 15 horas. Vem sozinha ou toda a tua informação será enviada à imprensa. Um amigo preocupado. O sangue gelou-me nas veias. Alguém tinha acesso à informação que devia ser impossível de obter. Alguém que conhecia os meus planos e os crimes do Rodrigo. Liguei ao Jorge de imediato. Alguém anda a vigiar-nos. Preciso que verifiques toda a nossa segurança. Agora. Quão mau é? Potencialmente catastrófico. Se esta informação sair antes do casamento, perdemos o fator surpresa. E pior, o Rodrigo pode fugir do país. Trabalhei até ao amanhecer a fazer cópias de segurança, a criar protocolos de emergência. Se alguém queria jogar sujo, ia descobrir que eu já conhecia essas regras há muito tempo. Às 3 da tarde do dia seguinte, sentei-me no Café Milano a observar cada pessoa que entrava. O local era discreto, cheio de profissionais em reuniões. A mulher que se aproximou da minha mesa não era quem eu esperava. Era jovem, talvez 25 anos, vestida de forma elegante, mas discreta, o cabelo apanhado com profissionalismo, os olhos atentos, mas não hostis. Senhora Ribeiro, disse, sentando-se sem pedir licença. Sou a Andreia Martins. O sangue voltou a gelar. Martins? Irmã de Rodrigo? E antes que perguntes, sim, sei exatamente o que o meu irmão tem feito. O mundo inclinou-se ligeiramente. O que queres? Ajudar-te a destruí-lo. Pela primeira vez em anos, fiquei sem palavras. A Andreia inclinou-se, os olhos a brilhar com uma intensidade que reconheci de imediato. Era o olhar de quem foi subestimada vezes demais. O Rodrigo não é só um ladrão, é um predador. Tem abusado da sua posição na empresa há anos, não só roubando dinheiro, mas arruinando vidas, incluindo a minha. Porque vens ter comigo? Porque és a única pessoa com o poder e a vontade de o parar. E porque... Fez uma pausa, um sorriso amargo cruzando-lhe o rosto. Porque reconheço uma irmã descartada quando a vejo. Recostei-me na cadeira a estudar-lhe o rosto. Ou era a performance da vida dela, ou acabava de ganhar uma aliada improvável. O que propões? Informação que nem a Inês conseguiu encontrar, testemunhos de vítimas, provas de que vai muito além de desvios financeiros. Peguei no telemóvel e abri a aplicação de gravação. Se vamos fazer isto, preciso de tudo documentado. A Andreia assentiu. Esperava que dissesses isso. Durante 2 horas, contou-me uma história que fazia os 45 milhões parecerem uma infração menor. O Rodrigo usava a sua posição para chantagear funcionárias, forçar favores sexuais, destruir carreiras de quem lhe dizia não. O casamento é perfeito, disse ela. Estará lá toda a família, todos os parceiros comerciais, toda a imprensa. Quando ele cair, cai a pique. E o que ganhas com isto? Liberdade? Justiça? A oportunidade de reconstruir o nome da minha família depois de ele o ter destruído. Ao separarmos-nos, tinha em mãos mais provas do que alguma vez imaginei e uma aliada que compreendia bem o custo da traição familiar. Nessa noite, chamei o Daniel para uma reunião urgente.
Mudança de planos, disse. Não vamos só expor o Rodrigo como ladrão. Vamos enterrá-lo tão fundo que nunca mais verá a luz do dia. Tens a certeza que podes confiar nela? Não confio em ninguém, mas os motivos dela alinham-se com os meus e a informação é verificável. O Daniel assentiu. Então, como avançamos? Sorri, sentindo as últimas peças encaixarem-se. Avançamos como planeado, mas agora, quando revelar quem realmente sou, também vou mostrar quem é, de facto, o homem que o meu pai escolheu para liderar o futuro da família. Faltavam 10 dias para o casamento. 10 dias para afinar tudo, rever cada ponto, preparar-me para um momento que esperei durante toda a minha vida. Naquela noite, não só iria reclamar o meu lugar na família Ribeiro, ia obrigá-los a arrependerem-se para sempre de me terem subestimado. O vestido azul marinho pendia no armário como uma armadura à espera da batalha. Escolhi-o especificamente, elegante, mas discreto, desenhado para projetar autoridade, sem parecer que procurava a atenção. Esta noite, cada detalhe contava. Vesti-me devagar, metodicamente. Cada gesto fazia parte do ritual de transformação. De Paloma Ribeiro, a empresária invisível, de volta a Remédios Ribeiro, a filha que regressava para reclamar o que era seu. O Hotel Presidente brilhava sobre o céu noturno de Lisboa, as janelas a cintilar como diamantes. Os manobristas corriam entre Mercedes, BMWs e Porsches, enquanto os convidados subiam a escadaria de mármore. Era o tipo de evento que apareceria nas revistas de sociedade, cuidadosamente orquestrado até ao último pormenor. Cheguei sozinha, tal como planejado. Os olhares me seguiram assim que entrei no átrio, alguns curiosos, outros friamente calculistas. Os murmúrios chegaram-me como fumo. Aquela é a Remédios Ribeiro, a que o Antônio Ribeiro expulsou da empresa. Tem lata aparecer aqui depois de tantos anos? Tá diferente. Não me dei ao trabalho de responder. Vim aqui com um propósito que ia muito além do que eles alguma vez compreenderiam. O Salão Cristal tinha sido transformado num templo de riqueza. Lustres de cristal da Boêmia pendiam do teto, a luz dourada refletida nas flutes de champanhe Dom Perignon que circulavam em bandejas de prata. Rosas brancas importadas do Equador serpentavam por cada arco e um quarteto de cordas tocava melodias suaves que flutuavam sobre o zumbido das conversas. Era o casamento perfeito para a filha perfeita da família perfeita. Da minha mesa, no fundo da sala, via-se tudo com clareza. A esperança deslizava pela pista de dança como se fosse a rainha de Portugal. O vestido da Paloma Spain ondulava a cada passo, a renda francesa captando a luz como se estivesse bordada de estrelas. Ao lado dela, o Rodrigo Martins sorria com aquela confiança típica de quem sempre teve tudo. Não fazia ideia de que as paredes estavam se fechando à volta dele, que cada sorriso era mais um passo em direção ao seu colapso. Na mesa principal, o meu pai erguia-se como uma torre entre os convidados. O smoking sem um único vinco, o bigode meticulosamente aparado. Segurava o copo de cristal bacará como se fosse um cetro. À sua volta, governadores e empresários escutavam-no como se cada palavra fosse uma pepita de ouro. A Fernanda brilhava no papel de esposa política perfeita, casada com o deputado federal Otávio Costa. Sabia exatamente quando sorrir, quando inclinar a cabeça, quando sussurrar os mexericos certos às pessoas certas. E a minha mãe, Beatriz, mantinha-se em silêncio, como sempre. O sorriso era uma máscara, decorativa, após 30 anos de casamento. As mãos pousadas com precisão sobre a clutch Hermès. O telemóvel vibrou discretamente na minha mala. Mensagem do Daniel. Tudo pronto.
Os contatos da imprensa estão posicionados. A Inês tem o último pacote de provas. A Andréia está perto da mesa principal. Respondi apenas: entendido. O jantar desenrolou-se como todos os jantares da alta sociedade lisboeta. Cada prato, uma exibição de status. Cada copo de vinho, uma transação informal. Cada conversa, um duelo sutil por influência. Os mariachis, sim, contratados por capricho do meu pai, tocaram os temas que ele pedira. As mesmas músicas que soaram no casamento da Fernanda há 5 anos. Observei a minha família à distância. Cada gesto, cada expressão a ser gravada na minha memória. Depois desta noite, nada seria igual entre nós. Quando os doces foram retirados e o champanhe começou a fluir com mais liberdade, senti o momento aproximar-se. O meu pai levantou-se e a sala mergulhou no silêncio. Meus amigos, começou, a voz a ecoar pelo salão. Esta noite não celebramos apenas o casamento da minha querida Esperança com o Rodrigo. Celebramos o futuro da nossa família. Aplausos rebentaram. As câmeras dispararam. Os convidados inclinaram-se para a frente, ansiosos pelo anúncio que os rumores tinham prometido. O meu coração batia num ritmo constante. Era este o momento. O momento por que esperei durante anos. A Ribeiro Desarrollos foi adquirida pelo Grupo Phoenix, pelo valor de 850 milhões de euros. Uma nova era começa para esta família. O salão explodiu em aplausos. Os homens ergueram-se. As mulheres abanaram os leques. Os políticos trocaram olhares cúmplices. O meu pai sorria como um imperador diante do império que acabava de vender. Continuei imóvel. O meu copo de champanhe intocado. O Antônio Ribeiro ergueu a mão. O silêncio voltou com um estalar de dedos. Os olhos dele vaguearam pela sala, até pousarem diretamente em mim. A sua expressão afiada como uma lâmina. E quanto à herança, disse, a voz a cair como pedras num lago calmo. A Esperança e o Rodrigo estão assegurados. A Fernanda e o Otávio também. Mas tu, Remédios. O meu nome ficou no ar, pesado. Tu não levas nada. A gargalhada começou pequena, depois se espalhou. Os convidados trocaram sorrisos mal disfarçados. A Fernanda ergueu o copo num brinde sarcástico. A Esperança desviou o olhar, os dedos apertando o buquê com força. A minha mãe, como sempre, limitou-se a olhar para o colo. Levantei-me devagar, com a elegância de quem ensaiou este momento 1000 vezes. O meu copo captou a luz dos lustres. Quem é o comprador, pai? Perguntei, a voz a cortar os sussurros. Ele riu-se, achando graça à minha ousadia. O Grupo Phoenix. São o futuro. Rápidos, decididos, poderosos. Assinaram esta manhã. Mais aplausos. Um secretário de Estado assentiu com satisfação. Alguém gritou, ao grande Antônio! Sorri. Uma pequena curva dos lábios que ninguém sabia interpretar. Então, permita-me, disse, a voz a abrir caminho no salão, felicitar-me a mim mesma. O silêncio caiu como um trovão. Talheres a meio caminho da boca. Conversas interrompidas. A sala inteira congelada. Eu sou a Paloma Ribeiro. Continuei, cada palavra firme. Eu sou o Grupo Phoenix. O caos não veio de imediato. Primeiro veio a incredulidade. Olhares piscando, cabeças a virar, murmúrios desconexos. Depois, como uma onda, chegou a compreensão. O meu pai cambaleou, agarrado ao púlpito. Isso é impossível. É mesmo?
disse, agora com a voz projetada para todo o salão. Negociaste comigo durante meses. Falaste com o meu CEO. Assinaste os meus contratos. A única coisa que não sabias era o meu verdadeiro nome. Do fundo da sala, o Jorge apareceu como uma sombra antecipada. Aproximou-se do púlpito com a pasta de couro na mão, expressou neutra e profissional. Minhas senhoras e meus senhores, começou, voz cirúrgica. Sou o Dr. Jorge Silva, advogado principal do Grupo Phoenix. Aqui estão os documentos finais. Abriu a pasta, pousou uma pilha de papéis sobre a mesa. Selos da CMVM, confirmações de depósito, assinaturas dos membros do Conselho, tudo irrepreensivelmente legal. Esta aquisição foi executada, registada e concluída. A Ribeiro des Arroios é, a partir desta noite, uma subsidiária detida por 100% pelo Grupo Phoenix. Um murmúrio subiu, telemóveis surgiram, flashes dispararam. Observei o meu pai desintegrar-se em direto, o império a escorrer-lhe pelos dedos como areia molhada. Não vou permitir isto. Este negócio não pode ser válido. Já é válido, disse eu, gélida. Estavas tão ansioso por apagar-me que nem te deste ao trabalho de ver quem estava do outro lado dos papéis. O silêncio seguinte era cortante. Alguém tossiu, outro moveu-se na cadeira. O peso da humilhação afundava sobre os ombros do meu pai como mármore. Mas eu ainda não tinha acabado. Disse, isto não é tudo, disse, erguendo a voz para calar os sussurros. Do lado da sala, a Inês aproximou-se com o portátil debaixo do braço. Ligou-o ao projetor. O ecrã por trás da mesa dos noivos acendeu. Linhas de e-mails, transferências bancárias, folhas de cálculo com números a vermelho. 45 milhões de euros. Foi isso que o Rodrigo Martins desviou da Ribeiro des Arroios entre 2021 e hoje. É mentira, gritou ele. Está a inventar. Está a tentar arruinar-me. Olhei para ele com a serenidade que levei anos a cultivar. Então, explica. Explica as faturas, os e-mails, as transferências ou, se preferires, explica ao Ministério Público. O rumor explodiu. Os convidados sussurravam como enxames. Fotografias da tela eram tiradas sem parar. A Fernanda tapou a boca. A Esperança esmagava o buquê nas mãos. Os olhos do Rodrigo saltavam pela sala. Procurava apoio. Senhor António, diga-lhes que não é verdade. Mas a boca do meu pai era uma linha tensa. O seu império ruía. Não podia salvar o Rodrigo sem admitir a sua própria cegueira. Todos os presentes sabiam. Estavam a assistir ao colapso de uma dinastia. E eu fiquei ali, calada, deixando as provas falarem por si. A vingança, descobri, não precisa de gritos. Basta a verdade, a paciência e o momento certo. O buquê da Esperança caiu da sua mão. As pétalas espalharam-se no chão como os estilhaços de uma vida que já não era dela. O caos não chegou como uma explosão, chegou como uma implosão lenta. O tipo de colapso que suga o oxigênio de uma sala até que ninguém consegue respirar. O Rodrigo cambaleou para trás, os joelhos a cederem, enquanto tentava articular palavras que nunca chegaram. Esperança, por favor! Estendeu a mão na direção dela, mas a minha irmã recuou, como se ele tivesse uma doença contagiosa. Mentiste-me? Sussurrou ela, a voz a quebrar-se. As lágrimas começaram a descer, arruinando a maquilhagem que levara horas a aperfeiçoar. O Rodrigo afundou-se de novo na cadeira, a cabeça entre as mãos. Um homem já desmascarado diante do mundo. Mas a verdadeira tempestade ainda agora começava. A Fernanda levantou-se de repente, a cadeira a raspar no mármore, com um guincho que rasgou o silêncio.
O rosto dela estava em fogo, o colar de pérolas a tremer com cada respiração entrecortada. Virou-se para o António Ribeiro, apontando-lhe o dedo como se ele fosse o réu. Isto é culpa tua, cuspiu. Cada palavra como veneno. Transformaste-nos em inimigas, meteste-nos umas contra as outras durante anos. E olha onde nos trouxe isto. O Tomás, tenso no smoking feito à medida, aproximou-se dela, sussurrando com urgência. Fernanda, para! Aqui não! As câmaras! Ela afastou-o, os olhos a arder. Que se lixem as câmaras! Que vejam o que ele fez! A voz dela quebrou-se na última palavra. Anos de ressentimento a rebentar finalmente. Os repórteres ao fundo rabiscavam freneticamente. As câmaras disparavam, os murmúrios tornaram-se vagas de escândalo, cada convidado a tentar afastar-se do naufrágio que assistiam. O meu pai ficou imóvel, as mãos agarradas à borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos empalideceram. A mandíbula cerrada, mas sem palavras. Pela primeira vez na vida, viu pequeno, diminuído, um homem a assistir ao seu império a desintegrar-se perante testemunhas que antes o veneravam. A Beatriz baixou o olhar, as mãos cruzadas no colo, os ombros a tremer ligeiramente. Uma lágrima deslizou-lhe pela face. Pela primeira vez, não a escondeu. Olhou-me através da sala, os olhos a suplicar algo, consolo, absolvição, talvez perdão, mas permaneci em silêncio. Foste tu quem destruiu esta família, disse por fim, a voz serena, constante, a cortar o caos. A esperança soluçava em silêncio, o rosto escondido nas mãos. A Fernanda congelou, a tremer de raiva e mágoa. O Tomás puxou-lhe o braço, desta vez com mais força, arrastando-a para a saída. Vamos agora, disse, a voz cortada, cheia de pânico, já a pensar em manchetes, em eleitores, em carreiras. Ela resistiu por um segundo, depois deixou-se levar, os saltos a ecoarem com fúria, a ir a seguir-lhe os passos como fumo. O Rodrigo continuava desfeito, os olhos a vaguear em desespero pela sala. Por favor, alguém tem de acreditar em mim, têm de... Mas ninguém se mexeu. Ninguém o defendeu. O seu charme esfumara-se, restando apenas o cheiro do fracasso. O António olhou-me do outro lado do salão, o peito a subir e descer em respirações curtas e irregulares. O império perdido, o herdeiro exposto, a família irremediavelmente fraturada. Pensei que talvez tentasse falar, uma última tentativa de recuperar o controlo, mas baixou o olhar para a mesa, os ombros caídos, um rei deposto. A Beatriz pressionou um lenço contra os olhos. As lágrimas caíam sobre os vincos acetinados do vestido. Os convidados começaram a mexer-se, inquietos, sussurrando em murmúrios abafados, os rostos presos entre pena e repulsa. Fiquei ali, imóvel, com o copo vazio na mão. Ao fundo, o quarteto de cordas tentava recomeçar a música. A melodia vacilou, falhou e então calou-se. E nesse silêncio senti a fratura solidificar-se. Uma família partida, em plena vista do mundo. Pousei o copo na mesa com um gesto deliberado, o som agudo, final. Depois virei-lhes costas, o colapso a seguir-me como um eco enquanto me afastava lentamente do salão. A noite lá fora esperava, fria e constante, o ar limpo de champanhe e mentiras. Mas a minha vingança ainda não estava completa. Restava uma conversa, uma que eu evitara durante anos. 3 dias após o casamento, os cabeçalhos ainda eram impiedosos. Em todo lado, de Braga ao Funchal, lia-se o mesmo.
Grupo Fênix adquire Ribeiro de Sarrolhos. As fotografias do rosto abatido do Antônio estavam lado a lado com as minhas, embora as minhas mostrassem sempre uma mulher serena, de pé, copo na mão. A imprensa já não me chamava Remédios. Chamavam-me Paloma Ribeiro, a mulher que superou o próprio pai em estratégia. Em janeiro de 2024, o escândalo cresceu ainda mais. Jornalistas investigativos vasculharam os arquivos da empresa, expondo o desfalque do Rodrigo, o colapso emocional da Fernanda, até o silêncio cúmplice da Beatriz. O apelido Ribeiro, outrora sinônimo de sucesso empresarial em Lisboa, tornara-se numa anedota. Mas por trás do ruído, uma ameaça mais séria emergia. O Jorge chegou ao meu gabinete com seu habitual rigor. Colocou 2 conjuntos de documentos sobre a secretária. Luz Costa andou a conspirar com o teu pai. Tentaram inserir uma cláusula escondida no acordo de governação. Uma que te retiraria os direitos de voto se alguém com mais de 40% os desafiasse. Estudei os papéis, o estômago a apertar-se. Tentaram construir uma armadilha. Sim, confirmou. Mas o Antônio enviou o rascunho errado. O conselho assinou a versão original. A cadeia de e-mails denuncia tudo. O Daniel encostou-se à janela, o horizonte de Lisboa se espalhando atrás dele. Podemos levar isso ao conselho. É uma clara violação fiduciária. Assenti. Não vamos só levar, vamos queimar a ponte atrás para que não voltem a rastejar. A reunião de emergência foi marcada para fevereiro. Rostos surgiram no ecrã de videoconferência. Diretores de Nova York, Londres, Singapura. A Luz ligou-se do seu escritório em Manhattan com um sorriso doce, palavras meladas a elogiar a transição para o Phoenix. O Antônio sentou-se rígido ao lado dela, em silêncio, os olhos a perfurar a câmara. Depois das formalidades, partilhei o ecrã. 1 a 1, os documentos, os metadados, os e-mails trocados entre a Luz e o Antônio. Era inegável. Uma tentativa clara de minar-me antes sequer da tinta secar. O meu advogado principal pigarreou. Isto configura uma tentativa fraudulenta de manipular a governação acionista. Proponho a remoção imediata da Doutora Costa do Conselho e a conversão do seu capital em ações sem voto. O Sr. Antônio Ribeiro deverá receber uma ordem permanente de cessar participação em negociações futuras, bem como uso do nome Ribeiro em qualquer branding. A votação foi rápida, unânime. O sorriso da Luz desapareceu. O rosto do Antônio esvaziou-se dos últimos vestígios de poder. Ali, deixei de vê-lo como o gigante da minha infância. Era apenas um velho naufragado na sua própria arrogância. Quando a chamada terminou, fechei o portátil e deixei o silêncio preencher a sala. Não senti alívio, senti clareza. Semanas depois, encontrei-me com a minha mãe na velha igreja de pedra nos arredores de Sintra, aquela onde eu e a Esperança íamos em pequenas. A figueira à entrada estava despida, os ramos a riscar o céu de inverno. A Beatriz sentava-se num banco gasto, as mãos engluvadas dobradas no colo. Parecia mais velha, não só pelo tempo, mas por anos de silêncio a pesarem-lhe nos ombros. Quando me aproximei, ergueu os olhos, e pela primeira vez vi algo partir-se por dentro. Não vou desperdiçar o teu tempo, disse, a voz baixa, frágil. Sei o que fui e o que deixei acontecer. Não me sentei, deixei-a falar. Quando partiste, escreveste aquela carta. Guardei-a, disse a mim mesma que não respondi porque era melhor não abrir uma porta que não podia manter aberta. Mas a verdade é que tinha medo. As mãos dela tremiam,
a torcer o forro do casaco. Medo de admitir que te falhei. Disse a mim própria que eras forte, mas isso não foi força, foi covardia. A voz falhou, os olhos umedeceram. Não acreditei em ti e agora vejo que fui eu quem falhou. Ficamos em silêncio, os sinos da igreja a tocarem o meio-dia ao longe. Por fim falei. Nunca falhei, mãe, nem uma vez. Tu é que nunca olhaste com atenção suficiente para veres. A respiração dela estalou. Uma lágrima solitária desceu-lhe pela face. Acenou lentamente. Chorou em silêncio, os ombros a tremer sob o casaco. Não me aproximei, nem me virei. A raiva que antes ardia em mim esfriara, substituída por algo mais firme. Já não a odiava, mas o perdão, isso ainda não estava ao meu alcance. Quando finalmente me afastei, o som da neve debaixo das botas ecoava no pátio. Atrás de mim, a minha mãe permaneceu debaixo da figueira, os soluços levados pelo vento. E pela primeira vez, não senti peso nos ombros. Já não precisava provar nada, nem lutar por uma voz. Tinha construído a minha, e era mais forte que o silêncio. A luz da manhã atravessava os vidros altos do meu escritório no World Trade Center de Lisboa, lançando reflexos longos sobre o chão polido. Ao longe, o porto de Lisboa estendia-se além do vidro, navios a deslizar lentamente pelas águas. A cidade a acordar com o seu zumbido habitual. Tinha passado 1 ano desde o casamento. 1 ano desde que o mundo desabou sob os pés da família Ribeiro. Sentei-me à secretária. O peso daquele último ano entranhado nos ossos, mas estranhamente firme no peito. A guerra terminara, mas os ecos ainda permaneciam. A porta abriu-se suavemente. A esperança apareceu, sem maquiagem, os olhos cansados, mas decididos. Segurava a mala como se fosse o último escudo que lhe restava. Ficou por um momento no limiar da porta, à espera de permissão para entrar numa sala que outrora teria considerado abaixo dela. Entra, disse. Cruzou o chão com cuidado, os saltos a ecoar na madeira. Quando se deteve em frente à minha secretária, respirou fundo, como se cada palavra lhe custasse. Não tenho desculpas, disse em voz baixa. Fui cruel contigo, invejosa. Segui o jogo do pai porque era mais fácil do que tentar brilhar por conta própria. Mas já não consigo viver assim. Quero uma oportunidade para trabalhar, para ser mais do que tenho sido. Observei-a longamente. Era a mesma irmã que sorrira enquanto me menosprezava, que se casara com um homem agora em desgraça, que estivera no centro da cerimônia que destruiu a nossa família. E, entretanto, agora parecia uma mulher despida de ilusões, as mãos a tremer, a tentar agarrar-se ao que restava do orgulho. Abri uma gaveta e deslizei uma pasta fina sobre a secretária. Contrato de 6 meses, disse. Posição temporária como analista. Nível inicial. Sem tratamento especial, sem atalhos. Vais reportar a um líder de equipa que não sabe quem és. Se conseguires acompanhar, ficas. Se não, sais. Os olhos dela arregalaram-se, pestanjando rapidamente enquanto abria a pasta. Engoliu em seco. Deixarias-me fazer isto? Não te estou a deixar, respondi. Vais conquistá-lo como qualquer outra. Assentiu devagar, fechando a pasta e segurando-a ao peito. Sem lágrimas, sem agradecimentos dramáticos. Apenas aceitação silenciosa. Pela primeira vez, não esperava aplausos. Quando saiu, com a porta a fechar-se suavemente atrás dela, levantei-me da escritéria,
O reflexo no vidro devolveu-me o olhar. Já não era a menina apagada das fotografias de família, nem a filha despedida de reuniões de direção. Era a mulher que construíra o seu próprio império. Mais à frente, a sala de reuniões aguardava. Entrei, o ar carregado de expectativa. A mesa longa estendia-se à minha frente. 10 lugares ocupados por chefes de departamento escolhidos por mim. Alguns eram jovens, ambiciosos, recém-formados da Católica ou da Nova, outros executivos veteranos, marcados por guerras na selva corporativa, agora leais a uma nova bandeira. Ao entrar, levantaram-se, não por medo, nem por obrigação, por respeito. Sentei-me na cabeceira da mesa, o lugar que nunca me foi oferecido, mas que conquistei com as minhas próprias mãos. Pousei as notas, deixei que o silêncio respirasse um momento e então falei. Vamos começar. A reunião fluiu. Planos de expansão, novos contratos, estratégias para o ano seguinte. As vozes enchiam a sala. Ideias cintilavam, canetas rabiscavam. Não era apenas trabalho. Era vida. A minha vida. Um legado não herdado. Conquistado. Mais tarde, quando a sala se esvaziou, fiquei sozinha. Abri a gaveta da escritéria e retirei a carta que tinha escrito à minha mãe, anos atrás. O papel estava enrugado, amarelado nas bordas. Durante muito tempo, pareceu-me um símbolo de abandono. Agora, era prova. Prova de que tinha construído tudo, sem pedir licença a ninguém. Não a reli, não precisava. Voltei a guardá-la, fechei a gaveta com cuidado e olhei novamente para o porto. A água brilhava sob o sol da tarde, interminável, indomável. Já não me importava com o lugar que a minha família me negara. Tinha construído a minha própria mesa, maior, mais forte, minha. A vingança nunca foi sobre gritar-lhes na cara ou arrasá-los. Foi sobre reclamar o que me roubaram, o meu valor, a minha voz, o meu espaço. E agora, ali, naquela sala com vista sobre Lisboa, eu sabia. Consegui. Virei-me de novo para o interior, o zumbido da empresa vivo ao meu redor, e permiti-me um último pensamento, silencioso e certo. Nunca fui invisível, apenas recusaram-se a olhar. Por isso, certifiquei-me de que o mundo nunca mais pudesse desviar o olhar. O telefone sobre a secretária vibrou. Era o Daniel, a sua voz familiar atravessando a linha. A administração do Banco Santander quer reunir contigo. Estão interessados numa aliança estratégica. Eu sorri, já antevendo as possibilidades a se desdobrarem. Marca para a próxima semana. E, Daniel, sim? Garanta que saibam que vão negociar diretamente comigo. Desliguei e voltei à janela. A cidade se estendia aos meus pés, cheia de oportunidades, desafios, futuros por construir. Tudo começara com pouco mais do que linhas de código num portátil velho e uma certeza inabalável. Eu valia mais do que a minha família alguma vez reconheceu. Agora tinha um império, mas mais importante que isso, tinha algo que dinheiro nenhum pode comprar. A paz de saber que provei o meu valor, não para eles, mas para mim. Sobre a secretária, junto ao portátil, repousava uma fotografia nova. Não era da Figueira da Foz, nem de memórias nostálgicas. Era do lar de acolhimento Casa-Abrigo São José, com a Luciana, a rapariga que conhecera meses antes, a segurar um certificado do seu primeiro curso avançado de programação. O sorriso dela era radiante, cheio de possibilidades. Toquei na moldura com ternura. Esta era a minha verdadeira herança. Não o dinheiro, nem o poder, mas a garantia de que nenhuma criança com talento seria ignorada como eu fui.
O sol começou a pôr-se sobre Lisboa, tingindo o céu com tons dourados e carmesim. O escritório encheu-se daquela luz quente, promissora. Amanhã traria novas reuniões, novas decisões, novos desafios. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, permaneci imóvel e deixei que a satisfação me inundasse. Não a satisfação de uma vingança consumada, algo mais profundo. A paz de uma mulher que encontrara o seu próprio caminho e o percorreu até o fim. O telefone tocou de novo. Era o Jorge. Os documentos para o fundo de bolsas estão prontos. A Casa Abrigo São José terá apoio para 10 bolsas universitárias completas por ano, sem prazo. Perfeito, disse. E o programa de mentoria? Também concluído. Executivos da Phoenix dedicarão 2 horas semanais a orientar jovens empreendedores de zonas carenciadas. Assinei os documentos naquela mesma tarde. E enquanto a minha caneta deslizava sobre o papel, pensei em todas as meninas como a Luciana, que agora teriam oportunidades que eu tive de criar sozinha. A verdadeira vitória não foi destruir a minha família, foi construir algo melhor no lugar. Ao cair da noite, fiquei no escritório vazio. As luzes da cidade brilhavam como diamantes espalhados. O meu reflexo na janela mostrou-me uma mulher em paz consigo mesma. Remédios Ribeiro morreu no dia em que fui expulsa da empresa da família. Paloma Ribeiro nasceu dessas cinzas, mais forte, mais sábia, mais livre. E agora, finalmente, era apenas eu. Já não precisava de vingança, nem de aprovação. Tinha conquistado algo maior, a minha própria validação. E isso, descobri, era o suficiente. Peguei nas chaves, desliguei as luzes e saí para o mundo que conquistei, não com gritos ou rancor, mas com inteligência, paciência e uma recusa inaquebrantável em desaparecer. A noite me esperava, cheia de possibilidades infinitas.